Hoje a gente vai quebrar alguns mistérios sobre hemorragia, sobre queimadura, que as nossas avós, nossas bisavós, tataravós tinham aquelas mandingas para tratar isso. A gente vai falar de maneira séria como você tem que proceder em relação a isso. Roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli e hoje estou aqui com um convidado especial aqui, o Ricardo Vasconcelos. O Ricardo é especialista em treinamento de brigada de incêndio e treinamento de primeiros socorros. É isso aí, pessoal. Pessoal do canal, a gente está aqui hoje para falar então sobre hemorragias, qual a importância, como cuidar e tratar para que ela não vire uma coisa muito grave que possa levar a pessoa à morte. E inclusive tirar aqueles mistérios que as nossas bisavós e avós trazem aí de como fazer esses tratamentos. Vamos falar de maneira séria e clara de como você tratar isso em casa de uma maneira eficaz, né? Sim. Ô Ricardo, vamos tratar então o que você acha melhor a gente falar primeiro sobre a hemorragia ou sobre a queimadura? Vamos falar sobre hemorragia, né? Lembrando que a hemorragia é uma grande perda de sangue. Essa hemorragia ela pode se tornar grave e levar a pessoa a uma possível parada cardiorrespiratória também. Se você não viu, a gente gravou um vídeo falando sobre parada cardiorrespiratória, o card está passando aqui em cima, que você pode assistir depois. Ô Ricardo, sobre a hemorragia, quais são as vertentes? Tipo, necessariamente a hemorragia ela vai acontecer quando a pessoa sofrer um corte muito profundo, ou não, pode acontecer uma hemorragia talvez em uma fratura, a pessoa quebrou alguma parte e sei lá, tem uma hemorragia que a gente não enxergue. Quais as vertentes que isso pode acontecer? Vamos lá, o que a gente conhece como hemorragia, né? É todo extravasamento, ou seja, que sai sangue do nosso corpo. Mas existe também a hemorragia interna, né? Essa que seria mais difícil para identificar. A hemorragia, quando ela é externa, quando ela sai através de um ferimento, até mesmo de uma fratura, né? Até mesmo um sangramento, aquele sangramentozinho no nariz que o pessoal falava antigamente, quebrando dos mitos aí, vamos levantar a cabeça, né? Porque aí, não, é totalmente mito isso aí, né? O sangramentozinho no nariz pode romper os pequenos vasos, chamados de vasos capilares, né? E aí acontece aquele sangramentozinho no nariz. Então, já é considerado uma hemorragia também. Claro que existe, né, vários tipos de hemorragias também relacionadas às gravidades do problema. E tem alguma maneira... Só coçar a cabeça. E tem alguma maneira, Ricardo, de eu interpretar, tipo, sei lá, o volume de sangue que sai para falar que é uma hemorragia? Ou não, assim, está realmente saindo sangue continuamente, já é classificado uma hemorragia? Pode ser um ferimento superficial, né? O que muda? Se pode ser uma hemorragia venosa ou até mesmo arterial. Se for um sangramento superficial, então a gente considera como um sangramento venoso, né? Vai pegar alguns tecidos, musculatura, pele e vai fazer um pequeno sangramento ali, uma coisa mais não tão exagerada. Agora um grande ferimento, um grande sangramento, de repente a pessoa perdeu um pedaço lá do braço ou da perna, seja o que for, aí a gente pode até considerar uma grande hemorragia, né? Então é importante a gente saber como lidar exatamente com esse problema. E é um problema grave que a gente tem que resolver o mais rápido possível. Para trazer instrução para o pessoal que está assistindo esse vídeo, o que você dá de dica de como proceder no momento desse, né? De tipo, um familiar ou alguém ali na minha casa, ou às vezes até na rua mesmo, né? Se presenciar um acidente ou algum corte, alguma coisa que faça a pessoa ter essa hemorragia, como que a gente deve proceder em relação a isso? Primeira coisa, identificar onde está essa hemorragia, dificilmente a gente vai conseguir, mas tentar acalmar a pessoa que está com essa hemorragia, que está com esse sangramento. Por quê? Quanto mais agitada essa pessoa ficar, maior vai ser aumentar os batimentos dela, cardíacos dela, e ela vai perder mais sangue, tá? Então é importante tentar acalmar a pessoa, que é uma coisa difícil. Mas a gente tem que ter esse controle emocional para falar para a pessoa, olha, fica calma, porque eu vou estar aqui para te ajudar nesse momento, desse acontecimento aí. Feito isso, eu tenho que o quê? Se eu não tiver nenhum material, principalmente para me proteger, Se for uma pessoa desconhecida, por exemplo, eu não sei se a pessoa tem uma doença, alguma coisa assim. Eu tenho que, de repente, usar sacos plásticos, alguma coisa para ter contato com esse sangue dessa pessoa, certo. Tá? Equipamentos, eu estou na rua, não tenho equipamento, o que eu posso usar? Posso cortar até mesmo próprios pedaços da roupa da pessoa para fazer ali uma compressão local. Então pego tiras da pessoa, camiseta ou calça, rasgo ali o que eu conseguir de tecido, tá? Mais limpo possível, é claro. Coloco sobre a região que está sangrando
e aí eu vou fazer uma pressão naquele local. Né? Esse sangramento com certeza ele vai já diminuir, se ele não for um sangramento muito grande, ele vai diminuir, fazendo com que a pessoa, né, tenha essa grande perda aí do sangue aí. Como efeito de exemplo, pessoal, o Ricardo vai mostrar algumas manobras aqui, sei lá, eventualmente cortes, eles podem, geralmente acabam acontecendo em membros, né, braços ou pernas, até mesmo os acidentes, e o que poderia ser feito, né, até a nível de improviso, né, Ricardo? Claro, com certeza, né. Pessoal, então num grande sangramento, né, geralmente nas extremidades ou membros, né, que são os braços e pernas, a gente tem um dispositivo chamado, né, torniquete, a gente pode até utilizar ele, né, para fazer um sangramento, a gente vai colocar, né, vai fazer uma compressão, né. Então a pessoa perdeu aqui, cortou exatamente aqui no braço, né, eu tenho aqui o material, tá, eu vou fazer o quê? Vou colocar a pressão aqui, vou abrir, né, vou fazer a torção desse material aqui até o momento onde ele estrangular aqui praticamente, né, prender totalmente a circulação, e aí eu vou colocar, fechar ele, e aí eu vou colocar o horário que eu fiz isso. É importante para quando chegar no hospital, né, o médico lá saber que foi feito, por exemplo, às 2, às 3 da tarde, né, para ele saber quanto tempo faz que a pessoa fez esse torniquete, quanto tempo, né, parou o sangramento. Mas não é muito comum a gente andar com um desse na rua, né? Como não é comum, gente, então o que a gente vai fazer, tá? Eu vou simular aqui com uma atadura, né, e também com uma gaze, tá? Como a gente não tem material na rua, equipamento, o que a gente vai fazer? Então, a pessoa tá com corte lá, ou de repente perdeu um pedaço do braço, né? Mas vamos colocar um corte. Então, vai colocar lá, né, a sua gaze, né, ou pedaço de tecido. Vou fazer, então, aqui, ó, passando, né, uma compressão, né, nesse local, tá? Fazendo várias voltas aqui. E posso exercer uma certa força aqui para justamente, né, impedir que esse sangue saia. E lembrando, uma vez que eu fizer isso, eu não tiro e nem troco mais, tá bom? Então, se eu vou fazer essa pressão direta aqui, se eu não tiver muito tecido, é um sangramento muito grande, assim que eu colocar, eu não troco mais. Eu vou colocando um sobre o outro até, né, aquele sangramento parar. Até levar para o hospital, né? É como a gente costuma citar. De repente, o casquinha lá do machucado, né, forma aquela casquinha, eu não tiro mais, né? Não vou ficar arrancando a casquinha. Deixo lá, que ela vai bloquear a passagem do sangue. Então, pessoal, a gente finalizando aqui, ó. Finalizando, dou um acabamentozinho aqui, posso colocar aqui por dentro. Vou levantar aqui pelo menos duas partes aqui da nossa atadura e vou começar a fazer o quê, ó? Dar um giro nessa caneta aqui, ó, para que cada vez... Tá apertando aí? Tá. Exatamente, o objetivo é esse, né? Feito isso aqui, ó, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma forma aqui de travar novamente para que ela não fique girando. Eu passo um outro aqui por cima para travar exatamente aqui. A ideia exatamente é fazer uma compressão mais forte que o normal para o sangramento parar. Já tá parando aí? Saltou até as veias. Olha lá. Exatamente isso. Então é uma forma de improvisar. Uma vez que eu fiz isso aqui, ó, eu travei, eu não tiro mais. Vai até com a pessoa até o hospital, né? Para que ela possa ser lá. Indiferente, né, cara? Posso fazer aqui em cima, posso fazer aqui no membro, perna, Isso, coxa. Em qualquer lugar, qualquer lugar. Lembrando, então, ó, aproximadamente aí 5 centímetros ou até 4 dedos aí da região acima do ferimento. Tá bom? Seja na perna, então sempre na região acima do ferimento para estar fazendo isso daí. Se você entendeu, ficou com dúvidas sobre essa parte da hemorragia, cara, manda aqui embaixo nos comentários pra gente, que eu trago pro Ricardo aqui poder estar respondendo vocês, tirando as dúvidas eventuais que vocês tenham. E esse é um procedimento comum em um treinamento de brigada, um treinamento de primeiros socorros, né, Ricardo? Exatamente, é isso aí, pessoal. Então são procedimentos, né, que lembrando, se a pessoa tiver uma grande hemorragia, pode levar ela à parada cardiorrespiratória. Importante mencionar também, viu, Alisson? Se a pessoa estiver com a parada cardiorrespiratória, porém ela tem um ferimento muito grande, eu tenho que cuidar da hemorragia primeiro, para depois fazer o procedimento de reanimação cardiopulmonar, tá? Porque senão eu vou fazer o quê? Com que essa pessoa perca sangue quando eu comprimir o seu coração. Eu vou reativar a circulação sanguínea dela. Então, deixa aquele like aqui nesse vídeo que está te ajudando com esse conteúdo. Se inscreve no canal, que semanalmente a gente está trazendo conteúdos da área de prevenção e combate a incêndio. E parceiros como o Ricardo para trazer conteúdos e ensinamentos para a gente. Ô, Ricardo, vamos falar então agora, desmistificar aquelas crenças dos nossos antepassados sobre queimadura. O que a gente faz para tratar uma queimadura, né? E quais são os graus de queimadura que a gente... Como interpretar isso? Isso.
Então, pessoal, a queimadura, né, é um assunto aí que gera muita polêmica, né, porque como tratar, né? Muita gente colocava lá a pasta de dente no local, ou pó de borra de café, né? Enfim, só a queimadura, ela é um ferimento, né, causado por algum objeto quente, algum produto químico, né, ou água, seja o que for, que gera, né, grande dor, né? Isso às vezes queima só um pouquinho da mão, né? Já dói bastante, o dedinho ali dói bastante, tá? E a queimadura, às vezes tem 4 graus de queimadura, né? Primeiro grau de queimadura é onde é só superficial, só aquela vermelhidão. Segundo grau já apresenta bolhas, né? Terceiro grau ela já pega as 3 camadas da pele, né? Epiderme, derme e hipoderme. E aí acaba gerando ferimentos mais profundos, né? Por isso que a gente fala de graus aí em relação à sua profundidade em relação ao nosso corpo. E a de 4º grau, ela atinge até mesmo o osso e pode até destruir o osso, que aí geralmente é uma queimadura, né, com choque elétrico, tá? Que geralmente ela uma explosão de temperatura muito rápida. Muito rápida, exatamente. Aí causa a não muito conhecida ainda, a queimadura de 4º grau. Ô, Ricardo, e aí, dica para o pessoal que está assistindo, que provavelmente quem está vendo esse vídeo são pessoas que nem sempre vão ser pessoas brigadas, né? Mas às vezes é a pessoa curiosa em casa, quer aprender, quer saber, quer se prevenir do que fazer, né? Quando isso acontecer na casa dela. Sim. Como que a gente procede, né? Tipo, tive uma queimadura lá, superficial mesmo, mas o que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa é que a queimadura, como eu falei, ela gera muita dor e ela praticamente continua queimando por muito e muito tempo, né? Então, para dar um alívio imediato nessa queimadura, a gente deve usar água em temperatura ambiente, não precisa ser uma água gelada. Então, se a pessoa queimou a mão, coloca embaixo de uma torneira lá, ou mangueira de jardim, chuveiro, qualquer água corrente, tá? E aí vou deixar pelo menos 10 minutos aí naquele local, naquela região, tá? E vou deixar direto essa pessoa, os 10 minutos, até que chegue o transporte, atendimento médico, de acordo com a gravidade da sua queimadura. Nunca devo passar, então, pomada, né, ou qualquer coisa nesse gênero. Por quê? Toda queimadura, ela precisa ser limpa depois, em caso um ambiente hospitalar. Então, evite colocar pó de café, pasta de dente. Pasta de dente, gente, é só para limpeza, escovar os dentes, né? Essa sensação de refrescância é só para a nossa boca, mas a pasta de dente tem muito ácido, muito produto químico, né? E ela vai potencializar a queimadura. Então, de forma alguma, eu uso isso. O que é um indicado também? Queimou aí, por exemplo, né, a mão, a pessoa queimou, tá com aliança, tá com relógio, brinco. Eu tenho que tirar isso o mais rápido possível. Por quê? É uma região que vai inchar rapidamente e se inchar essa região, depois que inchar eu não consigo estar retirando. O que acontece com isso? Vai, né, prejudicar a circulação sanguínea. Quando chegar no ambiente hospitalar, aí vai ter que fazer, né, a retirada desse material, o brinco, né, o pulseira, o relógio, seja o que for. E se não conseguir, pode gerar, então, um impedimento da circulação sanguínea, até mesmo gerar uma necrose e posteriormente ter que, né, fazer uma amputação. Ô, Ricardo, e assim, mesmo que for uma queimadura de maior grau, né, 2º, 3º grau, que popularmente a gente acaba conhecendo, né, a gente trata da mesma maneira, cara, água e principalmente liga para emergência, ou o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, né? Exatamente, Alisson. Lembrando até, número do Corpo de Bombeiros, 193, e o número do SAMU, 192. Isso pro Brasil inteiro, galera. Isso aí, pessoal. Importante, tá, Alisson? Se a queimadura for uma queimadura maior, né, de maior profundidade ou de maior extensão, né, que a gente chama. Então, o que eu devo fazer? Primeiro, se a queimadura tiver algum objeto grudado, seja até mesmo roupa, eu de forma alguma eu puxo, eu tento tirar essa roupa ou até mesmo um objeto grudado. Porque isso aí pode fazer o quê? Arrancar pele, tecido junto, né? E aí vai gerar muita dor e pode gerar a hemorragia também. Então eu não tiro, em hipótese alguma, uma coisa que esteja grudada na queimadura, tá certo? Eu devo também proteger essa queimadura. Se ela for uma grande queimadura, após eu fazer esses 10 minutos com água aí, eu posso proteger essa queimadura. Ah, eu não tenho um plástico estéril nem nada. Posso pegar aquele plásticozinho filme que a gente tem lá em casa, que usa para cobrir alimentos, né? E vou pegar ela do próprio rolo e passar naquela região da queimadura, né? Em algumas voltas ali, para proteger, para não ter o risco de pegar uma contaminação, uma infecção posterior.
Quando chegar no hospital, aí serão outros procedimentos que são realizados. Aquela questão da gente colocar algo, por exemplo, queimou o braço inteiro, sei lá, colocar um pano molhado em cima, coisas do gênero. Não esquece. é indicado. Não é indicado porque isso aí pode grudar na queimadura. E aí quando for fazer a limpeza no hospital, né, eles vão ter que estar retirando. Isso aí pode arrancar pedaços de tecido, vai gerar bastante dor e até mesmo algumas lesões futuras aí na região da queimadura. Galera, como vocês viram, as ações que nós temos que ter, elas são as mais simplórias possível, né, Ricardo? Sim, Quanto mais simples e efetivo nós formos, né, na ação ali para poder ajudar a pessoa, sem mirabolância de usar receitas mágicas, a gente consegue ter mais efetividade para a pessoa sobreviver e eventualmente ter com certeza. Uma melhora mais rápida, né? E não o agravamento dessa lesão que ela já teve é fundamental nos primeiros momentos aí. Então, se ficou alguma dúvida, manda aqui embaixo pra gente nos comentários. Deixa aquele like para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas, para as pessoas conhecerem e desmistificarem esse conhecimento que na verdade é mais simples do que elas imaginam que seja. E aqui do seu lado direito tá passando mais 2 conteúdos que eu tenho certeza que vão te ajudar e te trazer conhecimento para vocês. E aí, Ricardo, acabou? Lavou!